Estamos aqui com mais um Roda Reconta e nessa edição nós vamos falar com Maria Fernanda Coelho e ela vai conversar com a gente sobre a Caixa, sobre a situação econômica do Brasil e um pouco mais. A gente está com um tempo mais justinho nessa edição, porque a Maria Fernanda agora tem trabalhado intensamente aí nas pautas do Nordeste e é isso. Então, boa tarde, Maria Fernanda, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que tá, Renata? Tudo jóia, eu estou aqui com o Sérgio, o nosso diretor técnico aqui do Reconta aí, que sempre está nesses nossos bate-bolas sobre economia, e com a Silmara Cossolino, nossa editora. Silmara. Oi, Sérgio, oi, Silmara. Olá, Maria Fernanda. Eu os vi recentemente na entrevista com o Matoso. Ah, que bom. Então tá bom. Uma dupla que faz falta, Matoso e Caixa. Ótima Sérgio... entrevista. Sérgio pode começar, não sei. Eu posso. Gostaria, Maria Fernanda, além de reiterar o agradecimento aí da sua participação conosco nessa Roda Reconta, eu queria começar tentando fazer um paralelo entre esse movimento que o auxílio emergencial trazendo para a Caixa acabou sendo uma decisão de governo centralizar todo o pagamento do auxílio emergencial na Caixa, mas que evidentemente vai provocar ou está provocando uma enorme bancarização, trazendo milhões de brasileiros do setor informal, assalariados sem carteira, trabalhadores por conta própria para o sistema bancário, meio que à força, né, no sentido do pagamento do auxílio emergencial, e fazer uma comparação com o movimento que vocês fizeram na direção da Caixa na época do governo Lula, né? Inicialmente você era vice-presidente, mas depois virou presidente e foi um belíssimo movimento de bancarização. É possível ter um saldo positivo desse acontecimento agora, do pagamento do auxílio emergencial e desses milhões de brasileiros que terão uma poupança digital na Caixa e fazer algum tipo de paralelo com aquele ou não? Eu estava como superintendente nacional, né? Matoso assumiu a presidência da Caixa em janeiro de 2003 e logo deu início a um amplo processo de inclusão bancária. Foi um processo extremamente importante, porque no primeiro ano nós tínhamos mais de 500 mil pessoas na conta Caixa Fácil. Então, foi uma questão assim inédita. As pessoas elas não se viam com condição de ter conta em banco. E, então, se simplificou o processo, né? Uma das grandes dificuldades era o endereço, né? O CEP, porque você tinha uma grande dificuldade de apresentar algumas documentações, exigência de renda, quando você tem milhões de pessoas que estão na informalidade. Então, foi um processo muito importante que o governo, à época do presidente Lula, Banco Central, Caixa Econômica, então se estabeleceram as regras para que você pudesse ter a conta Caixa Fácil. Então, foi um processo onde você, além de pensar a conta, você começou a pensar todas as políticas públicas que poderiam ser destinadas para aquelas pessoas. E um movimento muito importante naquela época, Sérgio, foi exatamente o processo de inclusão, de você ter um cadastro único das famílias. Então, para você ter uma ideia, nós saímos em 2003 de um cadastro de 8 milhões de pessoas, né, para você ter hoje o cadastro do Bolsa Família com praticamente 29 milhões de pessoas. Então, no governo da Dilma, né, você teve todo um processo da busca ativa. Então, eu te diria que são momentos bem distintos. Aquele era um momento onde você queria fazer a inclusão bancária, porque você tinha um leque de políticas públicas que iriam atender aquela população. Hoje, a Caixa, ela, sem sombra de dúvida, ela é chamada em função, né, de toda a experiência que ela tem, né, experiência exitosa, basta ver aquele pagamento das contas do Fundo de Garantia, né, foram mais de 25 milhões de pessoas atendidas, e de você ter a gestão do cadastro. Só que eu vejo como momentos completamente distintos. Enquanto naquela época você tinha um cuidado e uma proteção e um foco em quem seria no cliente, ou seja, em quem estava sendo incluído, para que ele tivesse uma orientação, quando você vem com o processo agora do aplicativo, do auxílio emergencial, o que a gente viu foi uma total, vamos dizer assim, descoordenação, não é? Uma ausência de um plano de comunicação. Basta ver que a gente, no dia 7 de abril, quando foi lançado o aplicativo, dizia lá, se você tiver alguma dúvida, procure uma agência da Caixa.
Então, o que a gente viu foi aquele processo de aglomeração intenso na porta das agências, né, com as pessoas atordoadas, gente dormindo na porta da agência, aquilo virou um espaço enorme de contaminação do Covid. Então, eu diria que é bem distinto. Eu não tenho dúvida que a Caixa, ela é a instituição pública, e justamente por ser 100% pública é que ela teve a capacidade de dar uma resposta tão rápida, mas, e que ela tinha, vamos dizer assim, ela tem todas as competências para dar uma resposta efetiva ao processo, mas são processos completamente distintos. Perfeito. Vamos lá, meninas. Silmara, você... Bom, eu vou tomar o lugar da Silmara. Durante a reunião ministerial, né, a tão comentada reunião ministerial do dia 22 de abril, que veio a público no dia 22 de maio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a gestão do Banco do Brasil. Segundo ele, a instituição é um caso pronto de privatização. Ele também mencionou a Caixa e o BNDES, que são nossos bancos públicos, segundo ele. Ou seja, o governo não esconde o papel de diminuir o Estado na economia. Como você avalia isso? Olha, essa é uma pergunta interessante. Inclusive, eu até imprimi a reunião para poder ler, né? Está até aqui. E eu li recentemente, até por conta do trabalho, né? Vocês estavam citando aí no começo, né? Então a gente tem um trabalho agora lá no Consórcio Nordeste, então a gente precisa ler para entender, porque é a primeira vez que, objetivamente, tendo acesso àquela reunião, a gente sabe qual é a estratégia e o pensamento do governo de forma tão clara. Uma reunião de ministros, onde cada um pôde falar o que ele pensa. E, de fato, é claríssima o processo, como é visto, né, como são vistas as instituições públicas, né, por parte do governo. O ministro Paulo Guedes abre a reunião dizendo que nós desalavancamos o banco público. Então, ele já abre a discussão dizendo isso. Então, o projeto deles é desalavancar os bancos públicos. E, a partir daí, você tem apenas a confirmação, né, de todo o processo de esvaziamento das instituições públicas, dos bancos públicos. A fala, por exemplo, quando você pensa o BNDES, né, que você pensa que é uma instituição que estaria, nesse momento, sinalizando com financiamentos de longo prazo, buscando trabalhar projetos de infraestrutura, a frase do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que estava à reunião, é: o maior banco de investimento do Brasil, investimento de serviços, focado em planejamento econômico setoriais e estruturação de projetos. Ou seja, eu vou prestar serviços, mas não sendo um banco de investimentos, entendeu? Então, ele disse que o banco estava montado, vou ler só outro trecho, o banco estava montado como uma fábrica de empréstimo. E isso é, para ele, um absurdo. Veja, então a mudança que tem agora, eu estou focado em planejamentos econômicos setoriais, entendeu? E aí você vai para o Banco do Brasil, né, que é o Banco do Brasil, o Paulo Guedes, já no finalzinho da reunião, fala, né, o BNDES, o senhor já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que quer. E finaliza com o presidente do Banco do Brasil, né, pedindo para que o banco fosse privatizado mais rapidamente. Então, veja, o que você tem é um quadro que está claríssimo na reunião, né, de que não há qualquer perspectiva nesse governo de fortalecimento das instituições públicas, por mais que num momento tão grave como esse de pandemia do Covid, você tenha contado exatamente com o Sistema Único de Saúde e você tenha contado com a Caixa como âncora das principais respostas que as pessoas precisaram ter, né, e precisam e continuam a precisar, né, nesse momento. Então, não há qualquer expectativa, Renata, de que você tenha por parte do governo, ele voltará assim que possível com a pauta da privatização, isso aqui não deixa a menor dúvida. Aliás, a reunião tem outra questão muito importante, né, e a pandemia, e o Covid, e as ações do Covid, e a sala de situação... Né? Não existe nada que você leia aqui que demonstre qualquer preocupação, uma sala de situação, uma estratégia para poder, vamos dizer assim, amenizar, orientar e comunicar as pessoas, né? Aliás, tem uma pérola ao final, só para fechar essa pauta da reunião, tem uma pérola final que é do presidente do Banco do Brasil, né? Uma coisa absolutamente infame, eu chamo pérola, mas é com ironia, absolutamente infame que o presidente do Banco do Brasil fala, que ele diz assim, a reunião foi no dia 22 de abril,
todos os, vamos dizer, estudos estatísticos já projetavam que você, a partir da semana seguinte, ou seja, você depois do final de abril, início de maio, você começaria a ter um pique, como de fato tivemos, e ele diz assim, a minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal pico, o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou, né? Isso é a fala do presidente do Banco do Brasil. Então, assim, eu até recomendo, quem não leu, porque assistir para mim é impossível assistir, mas quem não leu a transcrição, é algo que nos aponta muito claramente, nos aponta que precisamos, né, nos organizar para enfrentar o que ainda virá desse governo. Vem ainda coisa muito pior. Sim, só para ilustrar, Renata, desculpe, não é que a Maria Fernanda falou do BNDES, eu estava vendo uma estatística recente, no pico de 2010, o BNDES chegou a desembolsar 500 bilhões de reais, e agora ele está caindo para um banco do tamanho de 50 bilhões de reais. Ou seja, ele está caindo para 10% do que ele foi no governo. Só para dar um dado que a Maria Fernanda falou no BNDES. Perfeito, perfeito. Ou seja, você vê que eles estão implementando a estratégia que eles estão falando. É exatamente isso. O número, ele não deixa dúvida. É verdade. Essa é a gestão do garoto, né? Porque foi de garoto que Bolsonaro chamou o presidente do BNDES na reunião ministerial também. Queria contar que essa reunião ministerial está se desdobrando em diversas pautas na imprensa, porque foi um juntado de crimes graves, de direcionamentos muito graves aí para o Brasil. Silmara... Pois é, agora indo aí nessa linha aí de privatização, né, tem aí o projeto de lei do Enio, né, justamente que prevê a suspensão desses processos de privatização, pelo menos num prazo aí de 1 ano, após o fim do estado de pandemia. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso, se vem de acordo com esse momento, né, que a gente está passando? O projeto de lei do NVR, você fala, Silmara? Sim. Veja, eu acho que ele já ele já antecipa algo que está claramente dito na reunião, né? Então, acho muito importante que os parlamentares, eles comecem a chamar a atenção para o problema, eles comecem a ter algumas vacinas, porque eu vejo isso como uma vacina, né, um antídoto diante de um processo de privatização. E eu não tenho dúvida que o projeto ele permanece de pé, né? O ano passado, você olhando o presidente da Caixa, ele vendeu mais de 15 bilhões em ativos da Caixa. Esse ano ele permanece com a perspectiva também de continuar a privatizar as diversas áreas da instituição. E só um comentário, Renata, que você disse, né, que vários crimes, né, cometidos, uma das coisas para mim mais... uma delas, né, porque na verdade toda a reunião ela é absurda, mas quando você vê o ministro do Turismo, né, ele fazer a defesa clara dos cassinos, né, e a gente sabe que o que é que traz cassino, né, do jogo, do tráfico, da prostituição. Inclusive o Paulo Guedes, ele cita explicitamente a questão da prostituição, né, na reunião. Então, de fato, essa reunião, ela aponta vários crimes, né, cometidos por pessoas hoje que estão na direção, né, na presidência da República, né, à frente dos diversos ministérios, que são os responsáveis pelas políticas públicas. Então, esse o rol de políticas públicas que você tem à frente. Então, eu penso que essa discussão não só no parlamento, viu, Silmara, mas que a gente precisa, no âmbito da instituição, com os empregados da Caixa, com a sociedade, e é um momento muito positivo, né, até tem a campanha muito boa que a FENAI está fazendo, que está passando, né, eu assisti na TVT, que ela fala da importância da instituição, é o momento, por quê? Porque todas as pessoas viram, na hora que precisou, né, de ter um banco público que respondesse, esse banco foi a Caixa. Então, é um momento muito importante para você entrar num processo de defesa da instituição. Tá certo, Sérgio? Eu fiquei impressionado com Maria Fernanda, eu fiquei pensando como brasileiro, como cidadão, assim, de como seria esse pagamento, apesar de todas as dificuldades, das filas, das aglomerações,
como seria possível pagar esse auxílio emergencial no tempo em que foi? A gente sabe que poderia ter sido até melhor, mas, enfim, foi um tempo rápido, recorde, sem a Caixa. Eu não sei como seria, seria um caos, né? Porque nenhum banco tem a expertise e o acúmulo de conhecimento de políticas públicas como a Caixa tem, né? O BNDES não seria capaz, nem tem a capilaridade, o Banco do tem uma outra, por ter acionistas minoritários, ele tem outro tipo de gestão, né? Voltada para a lucratividade, quer dizer, seria uma coisa inimaginável, né? Eu cheguei até conversando aqui com o nosso pessoal, nossa equipe, falando o seguinte, eu quase rezo, eu não sou religioso, mas eu quase rezo para que esse negócio dê certo, porque senão vai ser o caos. Nós estaríamos vivendo hoje uma situação de caos. Não está afastada essa situação, mas eu acho que nós estaremos vivendo, né? Eu acho que ter a Caixa nesse momento, é como você falou, foi fundamental para enfrentar essa crise, né? Ó, eu acho que são duas coisas aí importantes, sabe, Sérgio? A primeira delas, primeiro, sem sombra de dúvida, né, ter uma instituição pública como a Caixa, ela em qualquer situação, quando a gente viveu lá atrás, 2008, né, que foi aquela grande crise, o governo tinha uma instituição como a Caixa, e na qual você teve uma retração de 9 pontos percentuais de crédito ofertado pelos bancos privados, e a Caixa expandiu em 12, os bancos públicos, não só a Caixa, Banco do Brasil, BNDES, BNB, né, expandiram em 12%, né, então veja, né, em 12% a sua carteira de crédito. Agora, nós tivemos uma coisa muito grave na Caixa, você tinha a instituição, ela teve a capacidade de resposta, mas faltou qualquer gestão nesse processo. Durante mais de 3 semanas foi um massacre para os trabalhadores naquelas filas, para os empregados da Caixa, né? Demorou a chegar, os equipamentos de proteção, os equipamentos de proteção individual demoraram a chegar nas agências, as pessoas ficaram extremamente vulneráveis, sob uma pressão muito grande. Hoje os trabalhadores são obrigados a abrir a agência no sábado e nos dias, e isso não passa por qualquer tipo de negociação. Você poderia, ao ver aquele momento de, vamos dizer assim, de estresse, né, você não teve um plano de comunicação, você não teve uma estratégia que na imprensa esclarecesse às pessoas o que é que significava em análise. Até hoje, as pessoas que não foram aprovadas, elas sequer têm a informação do motivo de você não ter sido aprovado, né, de você estar lá e você continua em análise, é um processo que não acaba. Então, eu penso que a gente ainda vive uma situação extremamente delicada e que a Caixa precisa, a direção da Caixa, e eu acho que aí é importante separar a direção, o que é a direção da Caixa e o que são os empregados da Caixa. Os empregados da Caixa cumprindo o seu papel, não é, com espírito público, com dedicação, mas extremamente responsável a direção da Caixa num período como esse, porque se você pensar, né, hoje nós estamos ao quê? 2 meses, né, praticamente, do início, né, do pagamento. E cadê a gestão nesse processo que possibilitasse que você diminuísse essas filas? Ontem eu vi uma imagem lá de Recife, né, que foi uma filmagem que foi feita na porta de uma agência. O tumulto continua ainda, e você ainda tem... Ou seja, há muitas coisas que nesse processo você poderia ter, vamos dizer assim, atuado no sentido de mitigar os problemas principalmente os empregados viveram, e mais ainda os trabalhadores, né, que estão lá em busca do auxílio emergencial. Claro. Bom, pessoal, gostaria de dizer aí ao Rafael, bem-vindo, Rafael, chegou agora por problemas técnicos aí de internet. Olá, Rafael. Bem-vindo. Bom, mas eu vou me adiantar, eu vou fazer uma pergunta, o Rafael fica para depois. Maria Fernanda, o governo brasileiro está pensando em solicitar empréstimos internacionais da ordem de 20 milhões, né, para lidar com a pandemia. Como você avalia esses empréstimos internacionais? É uma volta à submissão ao FMI? Como você avalia?
Veja, eu não li a respeito desse pedido de empréstimo, não sei qual seria a destinação, o que é que eles estão pensando. Agora, aí o Sérgio, que é economista, ele pode falar melhor, mas eu não sei se a gente precisaria, nesse momento, pedir empréstimos internacionais. Sinceramente, eu desconheço essa necessidade, não é, com as reservas que nós temos, que a gente precisasse pedir empréstimos internacionais. Eu acho que a gente tem vários outros instrumentos que a gente pode trabalhar internamente, não é, que teriam a condição de você melhorar ou a arrecadação, ou você ter recursos, né? Tem, inclusive, Silmara citou recente agora o projeto lá do NUVR, você tem projetos na Câmara que taxam as grandes fortunas, e quando a gente fala de grandes fortunas, a gente falando de 200 pessoas, porque senão o cara fica imaginando que ele tem uma grande fortuna, não é? Mas a gente está falando de 200 brasileiros em 210 milhões, e você poderia estar perfeitamente fazendo o processo de taxação dessas grandes fortunas, e tendo um recurso aí que se tornaria disponível para você atuar. Agora, o que eu acho, Renata, tem uma coisa assim que é muito grave nesse processo, que é importante que a gente tenha clareza. Veja, você não teve, fora o auxílio emergencial, quais foram as ações efetivas, não é, do ponto de vista da pandemia, porque eu estou supondo que esse empréstimo seja para a pandemia, posso estar errada, mas eu estou supondo que seria para diminuir, vamos dizer assim... Hã? Não, foi o que foi dito na imprensa. Isso. Então, supondo que seria para a pandemia. Com os recursos que tem, qual foi a ação efetiva que o governo federal tomou para a pandemia? Compra de equipamentos, compra de respiradores, melhorar as condições das pessoas, fortalecer o SUS, contratar enfermeiros, médicos, fortalecer o programa de saúde na família que vai atender a pessoa que está lá na ponta. Qual foi a ação que foi feita? Ver a rede de hospitais, como é que está a situação da rede de hospitais, estimular os hospitais de campanha. Só está acontecendo isso porque você tem os governadores que tomaram a frente, mas você não teve, do ponto de vista do governo federal, uma ação coordenada que pudesse, ao contrário, né? Eu me recordo que entre o dia 20 e 30 de março, os governadores foram atacados por Bolsonaro, fizeram 2 cartas ao governo federal, e justamente porque estavam tomando a iniciativa de propor o isolamento social. Então, a gente vive uma situação no Brasil que é a barbárie, gente. É a barbárie, entendeu? Quantos milhares de pessoas a gente vai esperar morrer para poder dizer assim, vivemos uma barbárie? Vivemos uma barbárie porque a gente tem um governo que ele não tem qualquer compromisso ou responsabilidade com as pessoas. Essa é a grande barbárie brasileira, né? Então, vai tomar empréstimo para quê? Então, eu fico pensando, qual é a decisão que ele vai tomar? Tinha que estar tomando decisão agora. Você tinha que ter um planejamento agora, ou um plano, ou um programa, que dissesse, eu estou tomando para poder responder isso aqui. Cadê? Eu não vejo, realmente eu não vejo. Maria Fernanda, primeiro, desculpa pelo atraso. Eu queria retomar uma questão que é relacionada à questão da privatização rapidamente, né? Porque o presidente da Caixa fala de inverter a ordem, mas, em tese, no plano imediato estaria em questão o setor de cartões, né, e a Caixa Seguridade. Eu queria que você comentasse, né, me parece até por questões judiciais, né, uma estratégia mais fácil de privatização, porque não seria privatização da matriz, né, não precisaria de aprovação no Congresso. Queria saber sua opinião sobre isso, até para quem for assistir depois, entender por que é importante esses setores, né, seguros, de cartões, para as outras atividades da Caixa. Por exemplo, a privatização de um desses setores impacta nas outras atividades da Caixa que atendem a população de forma mais direta, como o programa habitacional, de saneamento. Basicamente essa pergunta, o quão prejudicial é privatizar essas partes específicas da Caixa? Veja, Rafael, quando eu entrei na Caixa em 1984, né? E na década de 1990 nós vivemos um processo de esvaziamento, né, da instituição, né? Então você via que era um processo de enxugamento, de corte de recursos, total ausência de investimento em tecnologia. Então você ia tendo as agências sucateadas, né? Então depois você teve um projeto que visava melhorar algumas pouquíssimas agências, né? Os trabalhadores sendo direcionados para centrais de atendimento ao trabalhador, que teoricamente, entre aspas, seria uma coisa melhor, mas que na realidade era
expulsar aquela massa de trabalhadores das agências, porque não era visto como uma coisa, vamos dizer assim, atraente num processo de venda. E em 2002 o que a gente viu foi estava pronta a instituição, de fato, né, para ser privatizada. Então você tinha ela dividida em 3, porque cada uma teria, vamos dizer assim, um cliente que poderia se interessar por aquele pacote, né? Então, você teria a parte das políticas públicas, você teria o banco comercial, como a gente chamava normalmente, que eram exatamente as operações de cartões, de fundos de investimento, né, de seguros, então você teria essa área, então ali você dividiria, né, os trabalhadores aqui, as políticas públicas aqui, né, e aqui o banco comercial. No fundo, o que está sendo feito 19, 18 anos depois é exatamente a mesma coisa, o projeto é exatamente o mesmo. Você pega as áreas rentáveis da instituição, só que agora é feito diferente. Agora você não diz, estou privatizando a Caixa, eu vou vender a Caixa. Não, agora eu vou retalhando ela por dentro, eu vou simplesmente pegando o que é de mais lucrativo, onde eu vou ter um retorno maior, onde eu tenho uma condição de, vamos dizer assim, de colocar isso no mercado e isso ter uma venda mais rápida, e eu vou, na realidade, você vai matando a empresa por dentro. Porque, veja, você é cliente de uma instituição bancária, aí vamos pegar do ponto de vista dos clientes. Eu preciso ter um acesso a uma gama de produtos e serviços, né? Então, você tem a sua conta corrente, você tem um cartão, você tem um crédito à pessoa física, você tem um crédito ao consumidor. Então, de repente, você começa a esvaziar cartões, né? Então, você começa esvaziando isso, e isso começa a ter outras diretrizes, outras perspectivas de retorno em relação àquele ativo. E como é que você vai dar unidade? Como é que você vai dar uma diretriz? Como é que você vai responder aquilo ali? Então, veja, a estratégia, para mim, de privatização, ela é exatamente a mesma, só que ela aí assume uma outra roupagem, ela tem uma maquiagem, no fundo é isso. Né? Você, por exemplo, você tem uma área extremamente importante, né, da Caixa, que é a área de fundos. Então, mesma coisa, você vai pegar, então, toda aquela massa de clientes de recursos que confiam porque a grande, vamos dizer, um dos grandes ativos da Caixa é a marca da instituição, né, a confiança que as pessoas têm na instituição. E aí, de repente, eu vou simplesmente vendendo isso tudo. Eu diria que é grave, precisa haver uma ação, não é, muito articulada das entidades sindicais, né, dos movimentos, né, dos trabalhadores, para poder a gente deixar muito claro qual é, de fato, né, a real intenção e o que é que uma ação como essa vai levar. E o que você vai ter, no final das contas, obviamente, né, é uma redução, né, nos resultados da empresa, isso já se observa, inclusive, no balanço, né, você começa a ter, né, o impacto disso nos resultados, e aí daqui a pouco, de tanto você esvaziar, né, de tanto você tirar as áreas rentáveis, vai sobrar o quê? Então, vai sobrar um núcleo que ele não se sustenta por si só, e aí você diz, aí tem que privatizar, porque não é o grande discurso, né, a sociedade não pode pagar, e aí você começa a atacar os empregados, aí você tem todo já um script que já está montado. Então, é o salário dos empregados, que ganham muito acima da média, que não produzem, que têm uma baixa, vamos dizer assim, eficiência e efetividade nas suas ações. Então, eu vejo bem assim. Ok, eu vou aqui pegar e nessa linha, você comentou, Maria Fernanda, a questão do sucateamento, e trazendo mais para cá hoje, indo nessa linha da privatização. Então, a gente teve os problemas com as filas, teve uma pequena redução no balanço do banco, né? Você acha que essa redução, e a questão de hoje, desse cenário, que foi o pagamento do auxílio emergencial, pode ser algo para eles falarem, não, temos que privatizar? A Caixa ainda mantém o seu papel como banco social? Olha, aí que pese quererem esvaziá-la completamente, né, e tirar vamos dizer assim, essa que é uma marca da instituição, né, por ela ser um banco 100% público, eu não tenho dúvida nenhuma que são estratégias diversas para que você perca credibilidade, porque, na realidade, isso é um processo de você minar a credibilidade da instituição.
Mas eu penso que sim, que a Caixa tem ainda perante a população uma importância, não só pela sua rede de agências, mas também por ter a sua rede de lotéricas, de correspondentes bancários, as pessoas, as políticas públicas, o Bolsa Família, tudo isso tem uma relação muito grande com a Caixa. Em relação ao balanço que você comentou, Silmara, o que eu vejo é que está muito claro, nesse pelo menos do trimestre, a redução no volume de crédito que a empresa tem ofertado. Se você fizer o comparativo de 2015, eu não vou nem trazer para 2010, que aí a gente tinha... Mas pega 2015 até 2020, a Caixa levou um tombo no crédito à pessoa jurídica. É uma coisa impressionante. Realmente é de uma... Então, um banco ele não opera com pessoa jurídica, entendeu? Na pessoa física, se não fosse a carteira de crédito habitacional que desse sustentação, você tem o mesmo problema. Então, eu penso o seguinte, nós estamos no meio de uma crise gravíssima, uma pandemia. Os números que a Organização Internacional do Trabalho traz, eles são, vamos dizer assim, terríveis, eles são, eu diria que assim, quase que à beira do desespero em relação à questão do desemprego no mundo. O próprio governo já estima que você vai ter uma queda no PIB entre 5% e 7%, acho que a última projeção que eu vi já ia em 7%, Sérgio talvez tenha esse número atualizado. Então, como é que você consegue responder? Só tem duas maneiras de você tratar uma crise e você tratar uma pandemia, na minha avaliação, é Estado e crédito. Eu preciso ter Estado com políticas públicas, definindo quais são os segmentos nos quais eu vou apontar, trazendo uma estratégia em relação à proteção à saúde das pessoas, proteção às famílias, garantia de uma renda mínima, de uma renda básica por um período que permita a pessoa não entrar em sofrimento, porque a gente tem que pensar que as pessoas estão sofrendo muito com a insegurança que está trazendo a pandemia, e pelo lado de cá o crédito. E aí eu tenho as instituições públicas que nós ainda temos no Brasil, nós ainda temos o BNDES, nós temos a Caixa, nós temos o Banco do Brasil. E através da oferta de crédito, você consegue trabalhar alguns setores. Vamos pegar só um que a gente trabalhou em 2008, e que é conhecido de nós todos, que é a questão da construção civil, do crédito imobiliário. Minha Casa Minha Vida, ele gerou, em 4 anos, 1.700.000 empregos. Só o Minha Casa Minha Vida. Então, veja. Imagine se você tem a condição de pegar uma instituição, e é muito rápido, porque em 6 meses você consegue mobilizar todo um segmento, e praticamente todos os insumos, eles são insumos nacionais, ou seja, você não depende de importar nada para poder fazer esse setor girar. Então, eu penso que a gente está numa situação que eu não vejo nem do lado do Estado políticas públicas que sejam de forma coordenada, de forma estruturada, dialogando com a sociedade civil organizada, com os diversos segmentos, valorizando as universidades. Gente, o que a gente já viu aí de universidades que estão fazendo respiradores, que estão testando novas tecnologias, até no ponto de vista da testagem, você não vê nada que diga assim, ótimo, universidades, invistam aqui que eu vou aportar, nada. Em relação à ciência, é um total desastre. E do ponto de vista do crédito, então, nós estamos diante de um momento que a gente vai precisar pensar muito, como, enquanto sociedade civil organizada, como é que a gente se organiza e se estrutura para poder garantir algumas respostas mínimas. Talvez uma delas, que foi exatamente esse movimento que o Congresso Nacional fez, porque vocês lembram, lá atrás, o governo não queria pagar, o governo queria pagar R$200, e era pelo INSS, acho que vocês lembram disso, no meio de março, então, vou pagar 200, é pelo INSS. Já voltou a discussão dos 200, então não fosse a pressão do Congresso Nacional, isso ficaria em R$600. Inclusive, agora já tem a perspectiva de você ampliar essa renda até pelo menos o final do ano. Então, eu acho que esses movimentos são muito importantes. Eu diria, Maria Fernanda, que a situação, infelizmente, ninguém está torcendo para isso, ainda vai piorar muito mais, porque você viu o dado que foi divulgado ontem do desemprego no Brasil, como nós vamos ter uma espécie de apagão estatístico, não só no Brasil, no mundo, porque as pessoas não podem sair à rua. O desemprego ele é medido por uma pressão que o trabalhador faz procurando emprego. Se ele não vai à rua, você nem consegue medir. Então, houve até
algumas organizações, instituições ontem, que mostraram que se a taxa de participação tivesse ficado a mesma do último trimestre de 2019, quer dizer, se as mesmas pessoas que estavam no mercado de trabalho continuassem em janeiro, fevereiro e março de 2020, o desemprego não teria sido 12 e alguma coisa, ele teria ido a 16, já agora. E muito provavelmente, a hora que abrir o mercado e as pessoas puderem ir para a rua, em função das medidas relacionadas à crise sanitária, nós teremos aí uma taxa de desemprego muito próxima de 20 ou até mais. Infelizmente, ninguém está comemorando isso. Então, a situação vai piorar, provavelmente. Vai piorar ainda do ponto de vista da curva, né, de contágio e, infelizmente, de mortes, e também do ponto de vista econômico. Então, acho que nós vamos precisar mais ainda da Caixa, do Banco do Brasil. Isso que você falou do crédito, que foi uma saída importantíssima lá na crise de 2008, vai ter que ser agora de novo. Por mais que o governo resista, não vai ter alternativa. Como cobria, você viu o benefício emergencial de emprego do setor formal? Os bancos tinham que entrar com 15%, e o Tesouro garantiu 85%. Os bancos não quiseram entrar nem sequer com os 15%. Se o governo não comprar as folhas de pagamento, ou não comprar as carteiras de crédito que vão salvar as empresas, não vai sair desse impasse e diminuir o problema do desemprego. Só que os bancos privados, você sabe melhor que eu, não farão. Não serão obrigados a fazer o que dificilmente esse governo fará, ou teremos, provavelmente, aí no curto prazo, apesar de toda a resistência, de usar de novo Caixa, BNDES e Banco do Brasil, BNB, Basa e os outros bancos públicos estaduais, para entrar pesado no crédito. Senão nós vamos entrar numa crise econômica, eu acho que é até difícil de prever nos próximos meses, né? Olha, o que eu tenho visto, sabe, Sérgio, em relação ao governo federal, ele faz uma oposição a qualquer iniciativa que seja tomada por parte dos governadores, especificamente os governadores do Nordeste, né, que todas as iniciativas que foram tomadas no sentido de você reduzir, né, a curva da pandemia, de você prover às pessoas do mínimo de vamos dizer assim, de condições para poder você superar esse momento, o que eu tenho visto por parte do governo é uma oposição. Voltando para o tema da reunião, veja só, quando abre a reunião, o Guedes tem uma fala que ele diz exatamente isso. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia e pelas reformas. Veja, eu não me espantaria se o governo continuasse apostando que a retomada vem dos investimentos privados, o que é uma falácia. Os números que você está trazendo mostram os dados, né, em relação ao benefício emergencial, eles mostram exatamente isso. É uma falácia de que você vai ter uma resposta por parte do governo. Mas eu penso que a pressão que a gente precisa fazer, né, enquanto, né, é responsabilidade nossa, né, fazer essa denúncia. Quando a gente traz os dados e os números, a gente traz primeiro porque as pessoas precisam tomar consciência, vamos dizer assim, do que está acontecendo, né? Qual é a realidade que a gente vive, que momento é esse que a gente está vivendo, para a partir do processo de consciência, você poder fazer a cobrança. Ninguém cobra uma coisa que ele não sabe. Então, se eu não sei que é responsabilidade do governo federal, né, prover às famílias de uma condição digna, de ter uma resposta em relação à pandemia, por que eu vou cobrar? Entendeu? O máximo que eu vou fazer é entrar em desespero e ficar, sabe, e ficar atordoado, e aí você tem o desalento, você tem a desesperança, né, você tem aquelas circunstâncias que a gente já conhece. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de que é responsabilidade do governo federal, né, que ele na realidade, ele não só não cumpre com a sua responsabilidade, como ele impede, gente, aquele caso foi um caso absurdo em relação ao governador Flávio Dino do Maranhão, quando ele quis impedir que o governo que havia comprado os respiradores, que ele recebesse os respiradores. Então, para mim, aquilo ali é uma das coisas mais emblemáticas que aconteceu, né, nesse período do governo federal. Então, eu penso que eu não me admiraria que ele ainda esperasse que viessem os investimentos privados, né? E essa demora, ela é fatal. Assim como foi a demora em relação a você tomar a medida do isolamento. Quanto maior esse atraso, isso, em termos de capacidade de resposta,
é muito sério, é muito grave. Então, o Congresso Nacional, para mim, nesse sentido, tem que ir muito firme, né, tem que ser muito firme, né, as pessoas, nós todos, né, todos que estamos aqui, né, no sentido de cobrar que, sim, venham linhas, e não é fazer feito agora de dizer que tem uma linha de crédito que você só tem um terço das empresas que são aprovadas, não, porque ainda tem isso. O sistema de risco é o mesmo sistema de risco que você tinha antes, e que você empresta, e as empresas têm acesso, então isso aí também não funciona. Então, você tem que, de fato, e outra, cobrar o resultado. Abriu, implantou, mandou o crédito, foi quanto? 8 bilhões. Quanto foi que a Caixa operou? 800 milhões não serve, 10% não serve. Entendeu? Tem que operar os 8 bilhões todos. E tem que explicar por que não operou. Então, para mim, isso são coisas que a gente precisa estar muito atento. Bem lembrado. Maria Fernanda, eu queria começar aqui, possivelmente, uma série de perguntas sobre a execução, né, da operacionalização mesmo do auxílio emergencial, né? A gente viu fila, você mesma citou gente que não sabe por que não está recebendo, e a gente também viu gente que, em tese, não deveria estar recebendo e está recebendo. Que, na sua opinião, faltou? Faltou uma integração entre a Dataprev e a Caixa? Faltou um papel de coordenação do Ministério da Cidadania? O governo está falando que vai liberar dados, né, de quem são os beneficiários. No geral, o que você acha que faltou, o que a Caixa poderia ter feito, ou cada uma dessas instituições, para que esses erros não ocorressem, né, ou pelo menos não da forma como ocorreram? Veja, se eu estou na direção de uma empresa, você inicia um processo. Claro que vai haver problema. Isso aí ninguém é, vamos dizer assim, responsável de dizer que você não vai ter problema. Mas aí você vai percebendo, você vai monitorando, o que a gente chama monitorando o processo, né? Então eu vou identificando. Diariamente eu vou fazendo uma análise dos dados que vão me chegando. E você vai aí atuando em cima das questões que estão colocadas diariamente. Para mim, o que mais me espanta, Rafael, a pandemia foi decretada pela OMS em dia 11 de março, né? Nós estamos aqui, mais de 2 meses e meio do início da pandemia. Criou-se, o Congresso aprovou o auxílio emergencial. Dia 7 de abril, você lançou o aplicativo. Diariamente, o governo federal teria que ter uma sala de situação, onde todos os dias, em um determinado horário, você prestasse conta. Gente, está acontecendo isso. E se é uma instituição do peso e da importância da Caixa, num momento como esse, ou seja, a grande instituição que está fazendo o pagamento do auxílio emergencial, diariamente eu teria que ter. Nós temos essa situação. Olha, o aplicativo está lá com a informação, procure a Caixa, mas não procure, porque aí você vai se expor, você pode se contaminar. Espere que em 5 dias eu estou dando uma resposta. Se em 5 dias eu não der a resposta, eu tenho que voltar lá e dizer, olha, eu não consegui dar a resposta em 5 dias, mas eu lhe garanto que tem. Então, veja, a coisa para mim mais básica é você ter um plano de comunicação, uma estratégia para lidar com esse processo, uma sala de situação. Gente, cadê a sala de situação? Você citou, só você aqui, você citou 2 ou 3 órgãos que você precisava ter colocado na mesma sala. Tinha que estar a Dataprev numa sala, a Caixa Econômica, o Ministério, só que você acabou de citar 3. Cadê a sala de situação? Onde é que estão esses 3 diariamente prestando conta, dizendo o que é que estão fazendo, como é que eles estão fazendo para melhorar o processo? Até hoje não tem. Até hoje. E outra, que aí para mim é a questão extremamente delicada. Eu ainda tenho milhões de pessoas que são público-alvo e não receberam. Isso significa que as pessoas estão há 2 meses sem ter qualquer renda, sem ter qualquer condição de acesso. Não fossem as ações de solidariedade que os movimentos sociais, né, que várias pessoas estão tomando, que as prefeituras e os estados, com a distribuição de cestas básicas, os movimentos sociais, né, a exemplo do MST, distribuindo cestas básicas e fazendo todo um processo de doação, essas pessoas teriam morrido já de fome. E isso é muito sério. Então, a gente precisa ter muita clareza de que continua a ser responsável. Eu não estou olhando para o retrovisor, não, dos 2 meses que se passaram. Eu estou olhando da agora para frente. Eu ainda continuo com milhões de pessoas sem receber. Cadê a resposta para elas? Né? Qual é a informação que eles estão sabendo? O que me adianta o governo agora dizer que vai expor os dados do que tinha? Não, eu quero saber dos que ainda não receberam. Vamos olhar para frente. Né? Vamos tratar com responsabilidade as pessoas que têm o direito, né? E que estão aguardando uma resposta do governo. Até hoje.
Maria Fernanda, eu gostaria de, assim, eu estou me encaminhando aqui para a última pergunta, porque a gente sabe que seu tempo é muito curto, voou, passou voando. A pauta dá 3 horas de conversa. Eu disse a Silvana, a gente vai com 3 horas aí. Aí, então, eu gostaria de saber, assim, a gente tem visto que o governo federal está operando com uma ineficiência muito grande, ele tem as melhores ferramentas, né? Ele tem a Caixa, ele tem o SUS, ele tem o Dataprev, e mesmo assim ele não está sendo eficiente. Porém, um grupo de estados do Nordeste se uniu, é uma das regiões mais pobres economicamente do Brasil, né? É bom frisar, porque tirando a economia, o Nordeste é rico em tudo. É uma das regiões mais pobres do Brasil economicamente, mas tem conseguido se organizar de uma maneira muito, muito forte, muito ativa, e isso tem garantido uma série de conquistas para vocês. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse consórcio do Nordeste, como vocês estão operando na epidemia, o que vocês têm conseguido fazer. Bom, o Consórcio Nordeste, ele é um processo, ele existe desde o ano passado, né? Então, desde março de 2019, numa reunião em São Luís, os governadores decidiram formalizar um fórum que já existia, mas como não tinha um marco legal, eles decidiram formalizar, então o consórcio existe uma assembleia, a governança é uma Assembleia Geral dos Governadores, que já vem fazendo diversas reuniões, inclusive o ano passado, né, fez compras conjuntas e que levaram a economia de mais de 50 milhões, quase 50 milhões de reais, numa compra inclusive de medicamentos. Então ele busca exatamente isso, ele busca fazer um processo de articulação, né, de você compartilhar as boas práticas, inovações, né, fazer compras conjuntas, que você aí tem ganho de escala, né, e nesse momento tem tido um papel, né, vamos dizer assim, político muito importante, que é de barrar, né, todo o viés autoritário que o governo tem. Então, os governadores têm sempre se posicionado no sentido de brecar toda, vamos dizer assim, essa ofensiva, essa violência com o qual o governo federal trata as pessoas. Desde o início da pandemia, praticamente eu diria que eles estão reunidos, os governadores, de forma virtual, diariamente, e eu diria 2 grandes decisões foram muito importantes. Primeiro, a criação do comitê científico, né? Esse comitê científico tem trazido vários boletins, quem quiser pesquisar, tem lá no site www.comitecientifico-ne.com.br, então os boletins dão várias orientações. Foi criado um aplicativo chamado Monitora Covid, que você baixa em qualquer celular, iOS ou Android, e você lá coloca as informações. Por quê? Porque você precisava ter georreferenciado onde estão as pessoas que têm apresentado sintomas. Então, você pode, inclusive, trabalhar, por exemplo, se você quiser um isolamento social mais intenso, você pode trabalhar por bairros ou cidades. Então, eu diria que essas 2 grandes decisões foram importantes, além de também possibilitar que você criasse, por exemplo, e sob proposta do Comitê Científico, brigadas emergenciais de saúde, onde a gente tem a possibilidade de contratar, né, 15 mil médicos que têm diploma no exterior, mas que desde 2017 não existe o revalida, então você pode trabalhar nisso. Então, o Maranhão já abriu um edital, o Piauí já abriu um edital, outros estados estão se preparando. E o segundo tema, que eu acho que é extremamente importante, e que tem a ver com a questão da fome, né, que está sendo formatado um programa de alimentos saudáveis, que é um programa que prevê, inclusive, a aquisição de alimentos com doação, né, e fortalece um segmento que é extremamente importante no Nordeste, que é a agricultura familiar. Praticamente 50% de toda a agricultura familiar do Brasil, ela está na região Nordeste. Então, eu penso, isso é muito breve, né, também porque, né, mas penso que o Consórcio Nordeste, ele tem buscado dar uma resposta, porque, veja, num momento como esse de pandemia, é natural que a gente tenha um certo não, é que a gente viva um desalento, um desespero, né, então, e você precisa sinalizar com esperança, nós precisamos, né, cada um de nós precisa ter uma sinalização de que vai passar e que a gente terá as condições, né, para fazer essa travessia que é tão dolorosa. Então, penso que o consórcio, os governadores do Nordeste têm buscado dar essa resposta, e isso tudo, é bom que se diga, muito em articulação com os movimentos sociais que apresentaram uma plataforma para o consórcio Nordeste, né, exatamente os povos, né, das florestas, do campo, das águas, eles apresentaram uma plataforma que a gente possa estar sempre dialogando para ter uma chance aí de ter uma recuperação mais rápida, que é o que todos nós queremos.
Tá certo. Então, olha, sigam aí o conselho da Maria Fernanda, conheçam o aplicativo e o site disponibilizados pelo Consórcio do Nordeste. É isso, eu agradeço a todas e a todos que participaram hoje, e esse é o fim de mais um Roda Reconta. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Um prazer revê-la. Silmara, Renata, Rafael. Boa sorte para vocês, e a gente conta muito com o trabalho, porque eu penso que, Renata, que tem uma questão que a gente sempre, às vezes, faz uma autocrítica, né, de não ter feito, que é um processo de formação política, de diálogo constante. Então, o Reconta aí tem cumprido uma tarefa muito importante, porque nessas conversas e nesses diálogos, né, você trabalha diversos elementos e isso leva a um processo de consciência. Eu acredito muito na responsabilidade de cada um de nós, né, de que a gente vai conseguir superar. E a gente vai ter ainda um país que a gente se orgulhe e que tenha compromisso em reduzir as desigualdades. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigadíssima. Obrigado, um abraço. Um abraço.